Boa noite a todos os meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lopé de la Villanueva. É preciso falar aos evangélicos uma coisa muito simples e muito cristalina. Qualquer papagaio de pirata pode se achar o intérprete da Bíblia e, ao mesmo tempo, ao que parece, os evangélicos, como os demais protestantes, caem na cegueira típica que nós encontramos, inclusive, na Torre de Babel. A gente sabe que naquele trecho do capítulo de Gênesis, nós percebemos aquele pessoal que queria criar uma torre para chegar a Deus, e no final Deus confunde a língua dos homens, a ponto de eles simplesmente falarem línguas estranhas e não se perderem e não conseguirem chegar a Deus por conta própria. Isso tem uma coisa muito interessante, porque, na verdade, isso pode ser uma metáfora do que é o protestantismo. O protestantismo é o quê? É aquele sujeito que pega a Bíblia, faz julgamento pessoal da Bíblia e diz que aquilo não é interpretação pessoal, né? Porque ele se acha imbuído do Espírito Santo, e na prática acaba se criando uma Babel entre os cristãos. Uma Babel, ninguém se entende. Ou seja, na concepção protestante, todo mundo é autoridade e ninguém é autoridade. Ou melhor, o elemento básico que nós podemos descrever do protestantismo é a anarquia. Se a gente observar, por exemplo, no campo político, o que significa anarquia, é justamente isso. É uma perda do conceito da autoridade. Não existe mais autoridade. E onde não existe mais autoridade, todo mundo vai se achar melhor, né, no seu exercício das suas próprias razões. E isso é o debate protestante. O debate protestante é uma ruptura e uma autodestruição sem fim. Quando eu fico vendo jovens como a Paula Marisa afirmando: não, mas aquilo não é interpretação pessoal, como é que você pode afirmar isso? Se existem milhares de seitas evangélicas afirmando a mesma coisa que você, que tem a verdade, e na verdade eles não se entendem por diferenças, por inúmeras diferenças teológicas, então você não pode dizer que você está com a verdade. Você age de uma forma subjetivista tanto quanto eles, porque você parte do pressuposto de que a Bíblia é um livro fora da igreja. Quando na verdade a própria Bíblia fala dessa igreja. Mas onde é que está essa igreja no protestantismo? Na verdade, nós temos igrejas, né? Nós temos seitas, quando na verdade Cristo só fala de uma única igreja, a católica. Aquela igreja que de fato herda tudo o que foi dado aos apóstolos pela sucessão. E detalhe, desta sucessão nós temos o depósito da fé. O que é o depósito da fé? É um conjunto dos conhecimentos, das transmissões, tanto da oralidade como da escrita, que no caso a Sagrada Escritura é a tradição escrita, enquanto você tem a tradição oral, e a tradição litúrgica, e assim sucessivamente os ensinamentos, porque na verdade a igreja não é uma instituição presa num pedaço de papel. A instituição igreja é um corpo místico. Nós temos um processo de continuidade espiritual, não somente dentro dessa sucessão apostólica, como também das verdades do Evangelho que foram transmitidas para nós e são transmitidas de geração em geração. E nós experimentamos essa comunhão no tempo e no espaço através do quê? De uma unidade de fé e de batismo. E quando você vê inúmeras seitas evangélicas criando várias fés, ou vários pseudodoutrinas e vários batismos. Você já viu gente aí querendo se batizar 1, 2, 3, 4 vezes? Ou então pessoas que têm o batismo católico e depois se batizam na seita protestante? Eu lamento dizer para você, se você se batiza na seita protestante sendo um católico, ou tendo batismo católico, aquilo ali só é um banho que você tomou. Você não teve um batismo. E eu digo mais, quem se batiza 2, 3, 4 vezes não honra o seu batismo, desrespeita o Espírito Santo, é um pecado mortal. E eu digo por quê? Porque você no fundo não confia no seu batismo das águas. Você acha, inclusive, que o seu batismo é válido pelo fato de você ter a anuência desse batismo. Quem é você para determinar a santidade do batismo? Quem são vocês para determinarem que se o batismo é válido ou não? Vejam a arrogância fundamental do protestantismo. A arrogância de quem pega uma Bíblia e se acha imbuído dessa verdade, quando na prática a Bíblia dá autoridade à igreja. E quando se dá autoridade de igreja, se dá o quê? A autoridade de pessoas investidas dentro do ensino da tradição e do magistério. Sem prejuízo das Sagradas Escrituras. Então observem, desta Torre de Babel, todos eles estão cegos. Todos eles falam línguas estranhas. A linguagem do adventista não é a mesma do calvinista. A linguagem do calvinista não é a mesma do luterano. A linhagem do luterano não é a mesma do pietista, que não é a mesma
do neopentecostal. E detalhe, aí você entrando nas seitas neopentecostais e nos batistas, etc., você vai perceber aí inúmeras divisões e subdivisões em que não há continuidade da fé. Há apenas o quê? A visão subjetiva de quem pega a escritura como um livro morto, um livro dissociado da história, e pronto. Cada um inventa a fé que quiser, inventa a igreja que quiser, e no final da história é a mais completa anarquia. Vou fazer o seguinte desafio a todos os protestantes que me ouvem. Não existe veracidade bíblica, veracidade da interpretação da Bíblia fora da tradição e fora da igreja. Não existe. Não existe. O máximo que você pode chegar é uma proximidade com as verdades que a fé católica herdou. Mas você continua sendo um cristão incompleto, porque a sua fé é incompleta. Porque a sua fé é baseada no subjetivismo, no achismo. A Bíblia, lamentavelmente, ela não se auto-interpreta. E ela não foi escrita para ser interpretada dessa maneira, como vocês interpretam, de forma particular, de forma dissociada da história. Pelo contrário, a Bíblia ela faz parte da continuidade da igreja e faz parte da memória da igreja católica. Se a memória da igreja católica não existisse, não existiria a Bíblia. Porque foram os cristãos, foram os apóstolos e dos apóstolos repassando para os seus sucessores que de fato foi guardada todo esse arcabouço da tradição como arcabouço do evangelho. É simples e cristalino. Quando você vê o seguinte, quando você vê um protestante falando, não, mas essa interpretação que eu acredito é verdadeira, resta você responder porque você tem uma Torre de Babel. Vocês precisam fazer os argumentos mais mirabolantes para justificar o injustificável. A divisão da igreja, a divisão da cristandade, a desunião, a fé contraditória, o batismo contraditório, a descomunhão completa. Isso não tem explicação a não ser pelo erro. Erro que cada protestante vive na sua interpretação particular. Erro que cada protestante vive no fato de ter rompido com a Santa Fé Católica, ou pelo menos não ter reconhecido que é a igreja que de fato detém a autoridade para a legítima interpretação da Sagrada Escritura. Sem isso, meu filho, não adianta você ler, não adianta você ser um exegeta. Você sempre vai ser um homem que vai falsificar a história em nome de uma interpretação particular que você tem da Bíblia. E isso eu vejo nos equívocos de todas as pessoas que fazem comentários aqui, seja atacando a igreja por preconceitos que a própria Reforma Protestante criou, seja através de uma análise totalmente enviesada de desconhecimento da história da igreja. Conselho aos nossos amigos protestantes, e principalmente os evangélicos, e principalmente até minha amiga Paula Marisa. Faça o seguinte, vá ler a patrística. Quando você ler a patrística, você vai entender muito melhor os evangelhos do que essa palhaçada de neguinho lendo a Bíblia e dizendo assim, a Bíblia deixou da igreja porque ele está fanatizado pela propaganda do pastor mentiroso. Porque ele está fanatizado já por um bando de propaganda e desinformação sobre a igreja. Porque eu desafio aqui a maioria dos evangélicos, como a maioria dos católicos que se converteram ao protestantismo, são um bando de ignorantes da doutrina da tradição católica. Nunca leram um catecismo sequer. Simplesmente absorveram todas as mentiras e desinformações da tradição protestante. Se é que podemos dizer que existe uma tradição. Talvez exista. A única tradição que o protestantismo tem é odiar a igreja católica. É só isso. E falar de heresia. É um bando de babéis, né? É a Torre de Babel. É o pessoal com línguas estranhas, cada um acusando o outro de herético. Quando na verdade todos eles são. Isso que é o mais engraçado. Onde há heterodoxias, não há espaço para ortodoxia. E onde há a heterodoxia totalmente aceita, logo, não existe espaço, não existe nem mesmo terminologia para heresia. Porque só se pode afirmar heresia se houver uma ortodoxia. E todas as seitas protestantes são, em maior ou menor grau, heterodoxas. Heterodoxas por quê? Porque através de uma interpretação estreita da Sagrada Escritura, eles podem criar qualquer coisa. Podem, inclusive, como aconteceu, por exemplo, de um pedreiro que estava comendo as mulheres dos seus irmãozinhos,
né, um pastor que virou pastor de uma para outra, que inclusive cometeu um pecado através de um acento. Em vez de ele ler ele lê num trecho, acho que não sei se é de Josias, agora não me lembro bem, ele falou adúltera, ele leu lá adultéria, quer dizer, por causa de um acento ele cometeu um pecado. E por que isso? Livre exame bíblico protestante, que leva à heresia, que leva ao erro, que leva a subdivisões de seitas e mais seitas, porque cada um se acha mais autorizado a interpretar a Bíblia do que o outro. E nos 15 séculos de história, vocês viram essa desunião completa? A igreja não se desintegrou, a igreja só tem crescido. Nos últimos 2000 anos, a igreja cresceu a tal ponto de chegar a 1 bilhão de cristãos, a 1 bilhão de católicos. E os protestantes? É ver os países protestantes que está acontecendo. O índice de ateísmo, a expansão do ateísmo nos países protestantes, a expansão, inclusive, da incoerência. Quer dizer, cada vez mais o protestantismo está se diluindo cada vez mais, se autodestruindo. Eu não preciso dizer nada, os fatos dizem por si mesmos. A não ser que você feche os olhos na sua seita, né? Feche os olhos e não queira ver a realidade. Que a interpretação livre da Escritura é um erro. Porque ela não é livre. A Escritura não é livre da igreja, não é livre da história da igreja. Elas estão completamente interligadas. É por isso que tem muito protestante falando besteira sobre idolatria de católicos, sobre comunhão dos santos, sobre um bocado de coisa. Por quê? Porque nunca leram sobre o assunto. Simplesmente leram aquela papagaiada do Babel, e no final da história não chegaram a lugar algum. Ou como vai acontecer, né? Um secto fanático doido fica brigando com o outro e cria uma nova seita. Aí um sujeito não concordou com uma coisa, cria uma nova seita, porque todo mundo se acha imbuído da verdade. Enfim, eu não preciso dizer mais nada, os fatos são tão evidentes. Com todas as crises que a igreja passou, e que ela está passando hoje, com todos os problemas, com papas, com bispos, com cardeais, etc., ela mantém a coerência que nem o protestantismo conseguiu manter. Paciência, né? Isso é história.